Seja muito bem-vindo ao canal de Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma mega e braba correção completa do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia 1 do ano 2013. Então, enquanto roda a vinheta, peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like, compartilhe e vamos a isso. Muito bem, dando continuidade com as nossas sessões, vamos começar com a resolução do nosso exame, atacando logo a questão número 1, que diz o seguinte: a classificação dos seres vivos de acordo com o grau de parentesco entre eles é chamada de... Então, quando estudamos a sistemática, existiram vários critérios de classificação dos seres vivos. Então, na opção A diz classificação natural. Esta classificação não é de acordo com o grau de parentesco. Esta classificação é aquela em que classificavam-se os seres vivos naturalmente, ou seja, como eles usavam... Ou seja, eles agrupavam os seres vivos de acordo com o maior número de características que eles apresentavam, ok? Então, maior número de características agrupavam os seres vivos, por exemplo, todos os seres vivos que voam agrupavam num determinado grupo e todos que não voam num determinado grupo. Então, isso foi uma classificação natural, ok? Maior número de características que esses seres vivos apresentam. Show? Letra B está de classificação horizontal. Também não. A classificação horizontal baseava-se em uma classificação filogenética, ok? Que não tem em consideração o fator tempo, ok? Então, isto não é uma classificação que ia de acordo com o grau de parentesco entre os seres vivos. E classificação, letra C está a dizer classificação prática. A classificação prática baseava-se basicamente em um critério de comparação. Então, eles comparavam, por exemplo, animais comestíveis de não comestíveis, venenosos e não venenosos, ok? Então, também este aqui não baseava-se no grau de parentesco. E letra D está a dizer classificação filogenética. Exatamente isso. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra D, ok? Que diz classificação filogenética. Essa classificação filogenética também pode ser chamada de classificação evolutiva, é a mesma coisa. E classificação artificial também não seria, ok? Muito bem. Então, vamos para o número 2, diz o seguinte: qual dos seguintes cientistas desenvolveu o sistema de classificação de organismo atribuindo-lhe um gênero e um nome da espécie? Basicamente, estamos a falar da nomenclatura binominal. Então, quem introduziu esse sistema de classificação, fazendo a classificação dos seres vivos, atribuindo dois nomes, ou seja, um gênero e um epíteto específico, é exatamente o Carlos von Linné, que é considerado o pai da taxonomia. Então, letra A está a dizer Darwin. Darwin não tem a ver com seleção natural. Aristóteles foi um cara que introduziu o primeiro sistema de classificação mais simples, né? Em animais e plantas, ok? Pitágoras é um filósofo matemático por aí, e é exatamente a letra D, que diz Linnaeus. Seria Linneu, mas é isso mesmo, ok? Letra E, Lex, eu não sei quem é esse cara. Vamos para o número 3, diz o seguinte: qual das afirmações abaixo relacionadas com as regras de nomenclatura biológica é incorreta? Então, nós estamos perante a regra de nomenclatura binominal que o nosso cara Linneu introduziu, ok? Então, por exemplo, nós queremos saber qual é a incorreta, ok? Então, eu tenho, por exemplo, uma espécie aqui, nossa espécie em particular, é Homo sapiens, ok? Sapiens. Então, esta é a nomenclatura que Linneu propôs. Temos aqui o gênero e temos o epíteto específico. Tudo isto, gênero mais epíteto específico, corresponde a uma espécie, ok? Mas, se eu for atribuir mais um nome aqui, sapiens, de novo, Homo sapiens, sapiens, aqui já tenho o quê? Subgênero, subgênero, exatamente. Subgênero. Então, tendo isso, eu tenho o quê? Um sistema de classificação trinominal. Então, eles estão a dizer aqui, na letra A, está a dizer o nome de um táxon superior à espécie é binominal. Não, a espécie é até aqui. Isso tudo aqui é a espécie. É binominal, ok? É binominal. Mas, se eu atribuo mais uma subespécie aqui, já não é binominal, é trinominal, ok? Trinominal. Então, superior à espécie é atribuindo mais uma subespécie. Então, seria uma nomenclatura trinominal, não binominal. Então, esta opção A está incorreta. E se está incorreta, é exatamente a opção A que nós precisamos, ok? Então, letra B, só conferindo rapidamente, está a dizer que todos os nomes científicos dos seres vivos não são em latim ou latinizado. Também essa aqui está certa. Letra C está a dizer um nome científico de uma espécie, de subespécie, é trinominal. É exatamente isso que eu estava a comentar aqui. Seria trinominal na letra A, não binominal, porque seriam três nomes, né, nesse caso. Letra D está dizendo não tem manuscrito, os nomes científicos das espécies devem ser sublinhadas. Sim, devem ser sublinhados, escritos primeiro a espécie em a inicial maiúscula e a subespécie, ou seja, o epíteto. Não, o gênero tem que ser inicial maiúscula, o epíteto específico inicial minúsculo, ok? Então vamos lá. A letra E está a dizer que o epíteto específico começa com a letra minúscula. Tá certo, exatamente isso que eu estava a dizer, ok? Então a nossa incorreta é exatamente a letra A, que é a nossa correta da resposta. Muito bem, vamos para o número 4 dizer o seguinte: qual das seguintes afirmações é uma distinção incorreta entre células procariotas e eucariotas? Muito bem, vamos lá analisar. A letra A está a dizer apenas as células eucariotas possuem organelas. Apenas as células eucariotas possuem organelas, ok? Então, essa aqui é uma distinção, mas essa aqui está certo, mas entre aspas, né? Vamos lá colocar aqui um bom cortado. Por quê? Na célula procariota não temos organela, mas temos algumas estruturas que encontramos nas células eucariotas, assim como nas células procariotas. Na verdade, é uma estrutura, né? Que nós chamamos de ribossomos. Então, esta está um pouco correta. Vamos lá ler as próximas. Letra B, está dizendo que nos procariotas não é observado a corrente citoplasmática. Isso está errado. Ambas apresentam, então isso não é uma distinção, ok? E temos o citoplasma na procariota, assim como na eucariota. Então, isso não é uma distinção muito correta. Está errado. Letra C está a dizer apenas as células procariotas são capazes de realizar, são capazes de movimento. Também está errado isso aqui, ok?
as células eucariotas também se movimentam, né? Apesar das células eucariotas não possuírem cílios, né? Somente as procariotas possuem, ok? Muito bem, letra D está a dizer, as células procariotas têm usualmente 10 micrômetros ou metros de diâmetro, ou menos de diâmetros. Isto também está errado, ok? Letra E está a dizer o seguinte, não é uma distinção correta. Apenas as células eucariotas encontram o seu material genético numa região que se distingue do resto da célula. Sim, isso aqui está certo. Esta aqui está certa, ok? Esta aqui é uma distinção correta. Por quê? Nas células eucarióticas nós encontramos núcleo, em que o seu material genético se encontra dentro do núcleo, diferente que está fora do citoplasma, ou seja, se encontra dentro de um compartimento. Enquanto nas células procarióticas, o seu material genético se encontra disperso no citoplasma, ok? Então, isso é uma distinção é a principal diferença, é que nas células procarióticas, o seu material genético, ou seja, o DNA, está disperso no citoplasma, enquanto nas células eucarióticas, o seu material genético está dentro de um compartimento que é um núcleo, ok? Que vai distinguir do resto da célula, ok? Então, esta aqui é a opção correta. Então, ficamos com a letra E, ok? É a nossa opção correta para o número 4. Muito bem, vamos para o número 5. Diz o seguinte, devido à sua aparência com as plantas, as algas foram durante muito tempo incluídas no reino vegetal. Atualmente, classificam-se as algas como parte do reino protista. A inclusão das algas no reino protista deve-se a... Então, nós queremos saber a inclusão das algas no reino protista deve-se ao quê? Vamos lá, ausência de envoltório, ausência de o quê? De envoltório nuclear. De envoltório nuclear nas suas células. Não, está errado isso, ok? A ausência de envoltório nuclear nas suas células. Isso está errado, apresenta, ok? Vamos lá, letra B está a dizer presença de células com parede celulósica. Algas não apresentam parede celular, ok? Algas não apresentam presença de células com parede celular. Apenas as plantas é que apresentam. Então, esse não foi o principal. Não sei se apresentam, mas não apresentam. Esse não foi o principal motivo de serem retirados do reino plantae, ok? Muito bem, vamos. Letra C está a dizer presença de clorofila como pigmento fotossintético. Então, elas foram retiradas do reino quê? Do reino plantae. E foram inclusas no reino quê? Reino protista. Então, nem foi a presença de pigmentos fotossintéticos também, ok? Então, vamos lá. Letra D está a dizer ausência de tecidos e órgãos bem diferenciados. Exatamente isso, ok? Então, as algas não têm tecido, ou seja, não têm tecidos verdadeiros, ok? Não tem tecido, são plantas bem simples mesmo. Nem podemos considerar plantas, ok? Não tem vasos condutores, não tem xilema e floema, então não tem tecidos bem diferenciados. Esse foi o motivo de serem retirados do reino plantae e serem inclusas no reino protista, nos protozoários, ok? Letra aí está dizendo ausência de organelos celulares, está errado também, ok? Muito bem, vamos para o número 6, está a dizer o seguinte, os protistas, quando comparados com os moneras, diferenciam-se pelo facto dos protistas com os moneras. Ok, os protistas, quando comparado com os moneras, diferenciam-se pelo facto de protistas apresentarem células dotadas de elementos figurados, ou organelos e carioteca, ou involtório, involucro nuclear. Assinala a opção que apresenta um representante de cada um. Então, nós queremos basicamente o quê? Um representante do reino protista e um representante do reino monera. Então, isso é muito simples. Letra A está a dizer esponjas. Esponjas, só de vir esponjas já risco, porque essa esponja é representante do reino espongiários, ou seja, do reino porífero do filo dos animais, ok? Então, do filo animalia. Do reino animalia, filo porífero. Então, esponja é um dos representantes, está errado. Letra B está a dizer algas. Algas é basicamente alga. E plantelmintes. Plantelmintes é representante do filo plantelmintos mesmo. É plantelmintos. Até não é um representante, é um filo, não é um animal representante. Letra C está a dizer plasmódio e bactéria. Ou plasmódio, protista e bactéria, reino monera. Então, a nossa opção correta é a letra C. E aqui mesmo é insecto, isso aqui também é animalia. E aqui estrela do mar também é do reino animal, tá errado, ok? Então nossa opção para o número 6 é letra C, plasmódio e bactéria. Muito bem. Vamos para número 7, está a dizer a classe dos fungos que pertencem os cogumelos são. Então, as comicetes não seriam, porque basicamente são que, eu acho que são as leveduras, né? Zigomicetes bolores de pão, deuteromicetes são fungos aquáticos imperfeitos, então os cogumelos pertencem à classe dos basidiomicetes, ok? Muito bem, criomicetes também não seria. Então, para o número 7, a opção correta é a letra D, ok? Muito bem, vamos para o número 8, a dizer os fungos são responsáveis por qual dos seguintes processos na natureza? Então vamos lá. Mudanças climáticas, não, os fungos não fazem isso. Letra B está a dizer ciclo da água, não participam nisto aqui. Letra C está a dizer decomposição, exatamente. Então a nossa opção correta é letra C, decomposição. Por quê? E nós encontramos fungos saprófitas, que são responsáveis por decomposição da matéria orgânica, ok? Então são esses que são responsáveis pela decomposição. Se são fungos, então eles fazem esse processo de decomposição. E letra aí está a dizer aquecimento global também não, fotossíntese também, isso são plantas que fazem. Ok? Muito bem. Número 9 está a dizer o seguinte, na maioria dos briófitas, na grande maioria dos briófitas, muscos nesse caso, os vasos lenhosos e liberianos são, o quê? São basicamente
ausentes. Então, letra A está a dizer ausentes inteiramente. Inteiramente. Isso está certo, porque as briófitas são as plantas mais simples, que nem possuem vasos condutores, ok? A fecundação depende de água, ficam em lugares sombrios, então são plantas muito simples mesmo, ok? Muito bem, letra B está a dizer presente, presentes nos caules, não tem caules briófitas, ok? Tem cauloides, então está errado. Letra C apenas presente nas folhas, está errado. E letra D está a dizer presente nos rizóides, não tem. Não tem, isso que serão vasos lenhosos e liberianos. Vasos lenhosos seriam o quê? Estamos a falar de xilema, né? Xilema é isso. Liberiano, floema, por aí. Ok? Então, e letra I está a dizer presentes nos caules e folhas. Não tem vasos, ok? São inteiramente ausentes. Muito bem. O número 10 está a dizer as gimnospermicas são plantas vasculares superiores. Quanto a esse grupo de plantas, pode-se dizer que, ponto 1, então estamos a analisar aqui, gimnospermicas. Muito bem. Vamos lá, o ponto 1 está a dizer o maior número de espécies de gimnospermica é representado pelos pinheiro e araucária. Isso está certo, ok? Essa opção está certa, é um dos representantes mais conhecidos. Ponto 2 está a dizer o seguinte, são dependentes de água e para a fecundação são dependentes de água e fecundação e formam xilema e floema. Está errado por colocarem são dependentes de água, ok? Então essa opção está errada, ok? São independentes de água. As dependentes de água são as briófitas e as pteridófitas. Angiospermicas e as gimnospermicas são independentes de água. Só de eu saber que o ponto 2 está errado, já elimino a letra B, já elimino a letra D e já elimino mais que nada. Ok, só de eu saber que o ponto 1 está certo, então já elimino letra C, já elimino mais nada, porque letra E tem ponto 1, letra A tem ponto 1. Ok, muito bem, vamos ler o ponto 3. O seu sucesso evolutivo é marcado pelo aparecimento de sementes, está certo? Então são as plantas que produzem sementes, mas não produzem fruto. Então, só de as duas respostas estarem certas, já elimino letra A, fico com a letra E, que é a resposta correta para esta pergunta, ok? Muito bem, vamos para o número 11, diz o seguinte, indica as características que tornam os organismos do filo porífero bem diferentes dos organismos dos outros filos, ok? Então, nós queremos uma das características específicas desse grande grupo, né? Desse pequeno grupo, visto que é menos complexo, são animais muito simples. Vamos lá, a letra A está a dizer que não podem reproduzir. Isto está errado, ok? Podem reproduzir, sim. Podem reproduzir sexuadamente, por aí vai. Que reproduzem. Não é uma das características que tornam o órgão, o filo porífero diferente. Então, se podem produzir, outros filos também podem produzir. Então, não vai diferir. É uma característica como nós queremos já diferente. Letra B está a dizer que as formas adultas são sexas. Exatamente isso. Então, essa opção está certa. Porque os poríferos, quando atingem a vida adulta, são césseis. Césseis quer dizer fixos, não se movimentam, ok? Muito bem. Depois, letra C está a dizer não dependem do estímulo externo, e não é uma das características. Letra D está a dizer alimentam-se através de mecanismo de filtração, sim, mas tem outros animais que se alimentam de filtração, então não será uma das características só específicas desse filo, ok? Muito bem. As suas células estão organizadas em tecido, claro que sim, né? Não é uma característica que difere de outros. Muito bem, vamos para o número 12, diz o seguinte, no reino animal, cada filo é caracterizado por um determinado tipo de estrutura morfológica que identificam os animais desse filo. Por exemplo, os coanócitos, os quinidoblastos, as células flamas ou solenócitos, o sistema ambulacrário e a rádula. São algumas estruturas encontradas respectivamente em... Então vamos lá, vou usar uma malandragem aqui. Coanócito são células dos poríferos. Então se são células dos poríferos, eu já sei que coanócitos são células de defesa dos poríferos, né? Então tem que começar com poríferos. Letra A começou com plantelmintes. Está errado, ok? Então, o risco letra A começou com plantelmintes. Ok, deixa eu colocar bem aqui. Então, o risco letra A começou com plantelmintes. Letra B começou com poríferos, pode ser. Risco letra E começou com equinodermatos, ok? Então, estou entre A, B, estou entre B, C ou D. Depois, a seguir vem o quê? Vem quinidoblasto. Quinidoblasto é uma célula de defesa do filo quinidário, ok? Então, se é do filo quinidário, ou chamamos de celenterados, então tem que vir depois celenterado, tá certo? As três celenterados, ok? Muito bem, a seguir vem célula flama. Célula flama é uma célula específica de excreção, de um órgão de excreção dos plantelmintes, ok? Dos plantelmintes. Então, a seguir tem que vir plantelmintes. Vamos lá, poríferas, celenterados, equinodermas. Já arriscamos a letra B, já foi, porque veio equinodermos. Agora, fica a letra C a competir com a letra D, porque vem plantelmintes, muito bem. Logo a seguir vem o quê? Sistema ambulacrário. Quem possui esses carinhas aqui são exatamente quem? São exatamente os equinodermos, ok? São os equinodermatas que possuem esse sistema ambulacrário, ok? Então, se esse tem que vir a seguir o quê? Equinodermos. Então, tem que vir equinoderme, letra C, porífero, celenterado, plantelminte, equinoderme. Pode ser letra D, porífero, celenterado, plantelminte, molusco. Tá errado, molusco, tem que ser equinoderme. Então, letra C, letra D perdeu, ok? Letra D perdeu por ter molusco. Já arriscamos, então ficamos só com a letra C, que é a nossa opção correta para esta pergunta, ok? Então, basicamente, ficamos com isto. Depois, a última característica estão a dizer rádula. Rádula quem possui são os moluscos. Então, termina com os moluscos, exatamente. Então, marquei até errado, né? Então, terminou aqui com os moluscos, ok? Muito bem. Então, vamos para o número 13 desse exame. Diz o seguinte. Vamos lá.
Muito bem, número 13 diz o seguinte: a elefantíase é uma doença causada por nemátodos. O nemátodo que provoca a elefantíase é transmitido através do. Então, nós queremos saber o parasita que transmite esta doença. Então, vamos lá ver na linha A: o consumo de alimentos contaminados. Não, está errado isso aqui. Letra B está a dizer picada de mosca tsetse. Isso aqui também não, mosca tsetse não transmite isso. Letra C está a dizer que é a picada do mosquito, exatamente. Então, é a picada do mosquito do gênero, acho que é anófile, né? Uma fêmea. Okay? Então, é o mosquito que transmite essa doença. Então, vai causar a obstrução dos vasos linfáticos e vai provocar aquele inchaço nas pernas, por aí vai. Ok? Muito bem. Então, não precisamos analisar outras por causa do tempo. Consumo de água contaminada, não. Isso pode causar cólera. Então, isso estaria errado também. Contágio direto através do indivíduo contaminado, não, também. Vamos para o número 14, diz o seguinte: em relação aos artrópodes, identifique a alternativa correta. Opa! Em relação aos artrópodes, nós queremos a alternativa correta. Vamos lá. Diplópodes ou Maria Café possuem duas pernas. Diplópodes. Duas pernas por segmento, ok? Aparelho bucal, sugador e não possuem antenas. Está errado, por colocar não possuem antenas. Possuem antenas. Possuem um par de antenas, diplópodes. Depois, vamos lá. Os crustáceos possuem o corpo dividido em cabeça, cefalotórax e possuem um par de antenas, cabeça e um par de pernas. Não. Crustáceos possuem 5 pares de patas por lado, ok? Então eles colocaram um par de pernas, está errado isso, ok? Um par de pernas, está errado. Crustáceos são o que? Estamos a falar do que? Caranguejos, se você vê caranguejos, tem um par de patas por lado. Está errado isso. Então, os aracnídeos possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. E 8 pares aracnídeos. Aranhas possuem aracnídeos. Você tem que pegar a ideia aqui, aracnídeos. Então, eles estão a dizer 8 pares de pernas. Erraram aqui. 8 pares. Então, está errado. Este aqui descartamos. Aracnídeos possuem basicamente 4 pares de patas por cada lado. Podes pegar uma aranha aí, desde que não te morda. Ok? Então, vai possuir 4 pares. E aqui colocaram dobro. Está errado. Letra D está a dizer os insectos possuem o corpo dividido em cabeça, certo? Tórax e abdômen. E possuem 3 pares de patas, sim, possuem 3 pares de pernas no tórax, onde pode ou não haver asas, sim, exato. E um par de antenas na cabeça, isso também está bem certo, ok? Insecto, pega qualquer insecto aí, mosca, há de perceber que possui 3 pares de patas. Outro inseto seria qual? Já estamos a fugir, ok? Então vais perceber que tem 3 pares de patas e um par de antena, pode não possuir asa ou pode possuir por aí, vai, ok? Então vamos lá, e os triolíbitas, não sei, nem precisamos analisar, já encontramos já certo, ok? Muito bem, vamos para o próximo número, que é o número 15, diz o seguinte: a única classe dos moluscos que pode ser encontrado nos habitats terrestres é. Então vamos lá, bivalves, estamos a falar de duas bivalves vêm de o quê? Estamos a falar de duas conchas, ok? Então isso aqui, praticamente estamos a falar dos amêichoas, ok? Das amêichoas, está errado. Cefalópodes, estamos a falar de maltapólogos, estão por aqui, ok? Miriápodes, estamos a falar de quem? Miriápodes, estamos a falar de malta... São quem os miriápodes? Eu já estou a esquecer, mas não estão aqui. Então, se estão a falar de habitats terrestres, estamos a falar basicamente do caracol. Então, o caracol está em que classe? Então, o caracol se encontra basicamente na classe dos gastrópodes, ok? Então, a classe terrestre, os moluscos que encontramos nos habitats terrestres estão na classe dos gastrópodes, ok? Um exemplo concreto é o caracol. É o único representante terrestre que nós encontramos nos moluscos, ok? Muito bem. E esse aqui não faz sentido também, não tem nada a ver. Vamos para o número 16, que diz o seguinte: a locomoção baseada na sola rastejante é típica dos sola rastejante. Olha, anelídeos não tem sola rastejante. Anelídeos estamos a falar de minhoca, tá errado. Inseto, nem se rasteja, né? Inseto voa. Nemandelmintes são aqueles vermes alongados, não tem sola rastejante. Equinodermatas são estrelas do mar, estão sempre no mar, não tem sola rastejante. Então, são exatamente os moluscos. E veja quais moluscos. Exatamente o caracol é que tem sola rastejante, que nós acabamos de falar que está em um dos representantes do filo da classe dos gastrópodes, ok? Então, o caracol é que tem aquela sola rastejante. Então, é o único animal que se locomove desta forma, ok? Muito bem, vamos para o número 17, diz o seguinte: qual dos organismos não possui o sistema digestivo incompleto? Então nós queremos aquele que não possui um sistema digestivo incompleto, ou seja, tem um sistema digestivo o quê? Completo. Se não é incompleto, é o quê? É completo. Muito bem, vamos lá, a letra A está a dizer minhoca. Minhoca é exatamente um dos animais que possui um sistema digestivo completo, ok? Então a nossa opção é exatamente letra A, ok? É a letra A, não sei por que não está marcado, mas ok. A hidra faz parte dos quinidários, é um dos representantes dos quinidários. Medusa faz parte dos quinidários também, ok? É isso sim, faz parte dos quinidários. Planária, esse aqui é plantelmintes. E aqui ameba, esse aqui é um protozoário, não seria. Okay? Muito bem, vamos para o número 18, diz o seguinte: escolha a alternativa que apresenta um filo que contém animais que são maioritariamente habitats no ambiente.
habitats no ambiente o quê? Marinho. Ah, ok. Então são maioritariamente habitats no ambiente marinho. Então vamos lá, letra A está a dizer os poríferos. Poríferos sim, são do habitat marinho. Só que também encontramos poríferos na água doce, está errado. Então eles estão a dizer maioritariamente marinhos. Artrópodes são os quê? São insetos aracnídeos. Então artrópodes, nem todos são maioritariamente ambiente marinho, sempre estão a voar. Então não sei aonde, na selva por aí. Então está errado também. Letra C está a dizer anélida. Anélida estamos a falar de quê? Estamos a falar da minhoca. Minhoca é marinha, fica no mar. Não, está errado. Então, letra D está a dizer equinodermata. Equinodermata são uma das estrelas do mar, ok? Pepino do mar. Então, todos esses representantes são maioritariamente marinhos, não vivem no mar. Então, a nossa opção correta é a letra D. Nemátoda, estamos a falar de nemantelmente, são vermes, então nem estão no mar também, ok? Muito bem, vamos para o próximo número, que é o número 19, diz o seguinte. A membrana plasmática, apesar de incrível ao microscópio óptico, está presente vamos lá, em todas as células. Letra A está a dizer em todas as células, seja procariotes ou eucariotes. Membrana plasmática. Isso, membrana plasmática. Exatamente. Então, ambas as células possuem membrana plasmática. Então, a nossa opção é exatamente a letra A. Todas as células têm membrana plasmática. São estruturas que organelas que não encontramos em todas as células, ok? Muito bem. Letra B está a dizer apenas nas células de animais. Não, está errado. Também temos nas células vegetais. Letra C está a dizer apenas nas células vegetais. Está errado. Também nas células de animais. Letra D está a dizer apenas nas células eucarióticas. Não, temos nas células procariotas. Apenas nas células procariotas. Temos nas células eucariotas, ok? Muito bem. Vamos para o número 20. Está a dizer o seguinte. As células de animais diferem das células vegetais porque células animais das células vegetais, porque estas contêm várias estruturas de organelas características. Na lista abaixo, marque a organelas ou estrutura comum às células animais e vegetais. Então, nós queremos uma estrutura comum nas células animais e vegetais, ok? Então, vamos lá ver, mitocôndrias. Nós temos mitocôndrias nas células animais e vegetais. Letra B está a dizer o quê? Membrana celular, membrana celular, membrana celular. Eles querem o quê? Organela ou estrutura comum ambas as células. Na lista, marca abaixo, organela comum ambas as células. Membrana celular, ok? Célula animal e célula vegetal. Ok. Contém várias estruturas. Na lista abaixo marca a organela comum. Organela comum membranas. Ou estrutura comum ambas as células. Ok. Mitocôndrias encontramos na célula animal assim como vegetal. Membrana celular encontramos apenas nas células animais. Ok. Não vegetais. Membrana celular. Membrana celular. Membrana celular. Membrana celular. Membrana plasmática, é a mesma coisa a membrana celular. Temos ambas nas duas células. Também encontramos membrana celular. Na célula animal, assim como vegetal. Só se fosse membrana nuclear, também encontraríamos, ok? Letra C está a dizer parede celular. Este aqui só encontramos na célula vegetal. Cloroplástico só na célula vegetal, não é comum. Centríolos só encontramos nas células animal, ok? Então vamos lá, temos duas estruturas comuns. Então eles querem uma estrutura comum, mas o quê? A estrutura comum que eu estou a ver. Ah, organela. Olha. Organela. A membrana celular não é uma organela, é uma membrana, ok? Que reveste a célula. Então não é comum. Não é uma organela comum, nem é organela isso aqui, ok? Então a organela comum que encontramos nas células vegetais, assim como animais, exatamente a mitocôndria aqui é a letra A, ok? Muita calma nessa hora. Eu estava a começar a fazer cagadas, ok? Quem sabe não faz direito, bárbaro. Vamos lá, número 21 diz o seguinte. Em que fase da meiose é que ocorre principalmente a segregação descrita por Mendel? Então, a fase da meiose que ocorre, a segregação descrita por Mendel é exatamente a fase da metáfase 2, ok? Exatamente a fase da metáfase 2. Meiose 1 não. Metáfase 2 dá o quê? Da meiose 2, ok? Metáfase 2 da meiose 2. Exatamente a fase da meiose que o Mendel estudou para segregação de cromossomos nesse caso. Por aí vai, ok? Então o restante também não faz sentido, ok? Então vamos lá para o número 22, diz o seguinte. Que organelo serve como principal área? Que organelo serve como principal área de embalagem das moléculas que serão distribuídas todas por toda a célula? Então, distribuição de células, nós já sabemos que a mitocôndria exatamente tem a função de quem? Síntese de ATP, ok? Então está errado. Aparelho de Golgi é exatamente este que tem a função de empacotar as substâncias e distribuir. Vacúolo, já que tem um organelo que possui várias substâncias líquidas, onde citoesqueleto e citoesqueleto da célula mesmo, fígado, né, organela, ok? Um órgão, ok? Muito bem. Então vamos lá. Número 22 está a dizer o seguinte. Escolha a opção que associa corretamente cada organelo e a sua função numa célula vegetal. Numa célula vegetal. Vamos lá. Mitocôndria, respiração celular. Centríolos, pinocitose, respiração. Mitocôndria é responsável por respiração celular. E centríolos, pinocitose. Estragaram aqui esse cara aqui. Centríolos não é responsável por pinocitose, ok? Não é responsável por pinocitose. Cloroplástico, fotossíntese, está certo. Então, só por esse cara aqui, colocarem uma função errada. Está errado esse aqui. Primeira coisa, que centríolo nós não encontramos na célula vegetal. É por isso que está errado. Então, eles colocaram numa célula vegetal. Centríolo é um organelo que nós encontramos numa célula animal, ok? Muito bem. Depois vem o quê? Letra B está a dizer vacúolo, acúmulo de água, sim, é numa célula vegetal. Ribossoma, pinocitose, está errado.
Ribossoma não é pinocitose. Ribossoma nós sabemos que faz a síntese de proteínas, então logo está errado. Cloroplástico, fotossíntese está certo. Então, só de ribossoma está errado, a opção descartamos. E letra C está a dizer cloroplástico, fotossíntese está certo. Mitocôndria, respiração celular, ribossomas, digestão está errado, por ser digestão, ribossomo, porque nós já sabemos quem faz a digestão são os lisossomos, não os ribossomos. Vamos para o número, letra D está a dizer mitocôndria, fotossíntese está certo. Cloroplástico, respiração. Mitocôndrias, fotossíntese. Logo na primeira organela, meteram água. Mitocôndria não é responsável por fotossíntese, é responsável por respiração. Cloroplástico que é fotossíntese. Então, logo já descartamos. Então, nossa opção só pode ser a letra E, ok? Sem ler. Membrana celular, revestimento, certo? Mitocôndria, respiração e cloroplástico, fotossíntese. Exatamente isso aí. Muito bem, vamos para o número 24. Diz o seguinte, polissoma, né? Polissoma, né? É um conjunto de... Então, polissoma é exatamente um conjunto dos ribossomos, ok? Então, polissomas é um conjunto de ribossomos, não de lisossomos, né? Nem de dixossomas, estromas, isso aqui estamos falando de célula vegetal, a mela também tem a ver com vegetal, ok? Muito bem, 25 está dizendo assim, na digestão intracelular, quando uma partícula de alimento é englobada, forma-se na digestão intracelular. Qual é o organelo responsável pela digestão intracelular? Exatamente o que? Lisossomo. Então, só dizer em digestão intracelular, temos ideia aqui. A letra A está a dizer vacúolo primário, está errado, ok? Então, o que se forma na digestão intracelular? Letra B está a dizer vacúolo digestivo, digestão intracelular. Então, vai formar vacúolo digestivo, ok? Então, a nossa opção correta é exatamente a letra B, ok? Lisossomo não, é exatamente o organelo responsável por essa... Eles estão a dizer o que se forma. Então vai formar-se exatamente um vacúolo digestivo. Okay? Muito bem. Vamos para o número 26. Não precisamos fazer análise, todas as outras já estão erradas, já sabemos. 26 está a dizer o seguinte. Qual das seguintes células forneceria uma boa oportunidade para estudar lisossomo? Então qual das seguintes células forneceria uma boa oportunidade para estudar os lisossomos, ok? Lisossomo, vacúolo digestivo, lisossomo, vacúolo lisossomo. Então vamos lá, células musculares, não. Letra A, células musculares não vai nos dar a oportunidade de estudarmos os lisossomos, né? Letra B, está a dizer células nervosas também? Não, não tem nada a ver com isso. Letra C está a dizer glóbulos brancos do sangue, exatamente isso. Então são exatamente os glóbulos brancos que forneceriam a boa oportunidade, ou seja, seria um dos exemplos, ou seja, uma das células que nos permitiria estudarmos bem os lisossomos. Glóbulos brancos é a mesma coisa de leucócitos, são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo, ok? Depois letra D está a dizer células foliares das plantas, está errado. Células das bactérias, também está errado, nem faria sentido estudarmos células das bactérias, ok? Muito bem, 27 está a dizer o seguinte, das seguintes vias metabólicas é comum o processo de fermentação e respiração celular. É comum o processo de fermentação e respiração celular. Qual é o processo comum? Vamos lá ver, letra A está a dizer o seguinte, ciclo de Krebs, nós queremos uma coisa comum, ou seja, que acontece na fermentação, assim como na respiração celular. Então, letra A está a dizer ciclo de Krebs, está errado. Ciclo de Krebs só ocorre na respiração celular, na fermentação não temos ciclo de Krebs, ok? Certo. Letra B está a dizer cadeia transportadora de elétrons, está errado. Não ocorre. Isso aqui ocorre na cadeia respiratória, né? Ok? Então, isso aqui ocorre na cadeia respiratória que ocorre na respiração celular, mas não ocorre na fermentação, ok? Então, letra C está a dizer glicólise, é exatamente isto, glicólise. A glicólise, que é a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de piruvato, ocorre assim como na respiração, na fase inicial, e assim como na fermentação, ok? Então, é um processo comum que ocorre na respiração, assim como na fermentação. Show? Muito bem. Letra D está a dizer síntese de acetil-CoA, isso aqui ocorre na respiração, redução do piruvato, também está errado, ok? Muito bem, vamos para o número 28, diz o seguinte... As batatas, antes de serem fritas, são imersas em água com sal durante alguns minutos e depois escorridas em papel absorventes, além de realçar o sabor. Qual o efeito biológico acarretado por este procedimento? Então, aqui estamos perante a um meio de transporte. Nós sabemos que existem três tipos de transporte: transporte ativo e transporte passivo. O transporte passivo é aquele que ocorre sem gasto de ATP e é dividido por difusão simples, difusão facilitada e osmose, ok? Então, aqui é um daqueles transportes ali. Então, vamos lá ler. A letra está a dizer o seguinte: a água salgada atravessa os processos. Então, eles estão a dizer que antes de fritar a batata em si, é colocada num recipiente onde contém sal. É um processo comum que nós fazemos no dia a dia, né? Quando queremos fritar a batata, sempre nós salgamos, ou seja, adicionamos um pouco de sal, né? Não sei, eu não sei qual seria o efeito daquilo, eu só faço, eu não sei qual é, mas para mim é para ficar mais nice, né? Eu não sei, mas tem um efeito biológico. Então vamos lá ver, o que nós notamos quando colocamos a batata na água com sal? O que acontece? A batata murcha, a batata faz o quê? Então vamos lá, letra A está a dizer o seguinte: a água salgada atravessa os processos mitóticos, aumentando o peso das batatas. Não, os processos mitóticos nem tem nada a ver. Isso aqui é crescimento celular, ok? Aqui, processos mitóticos, eu não estou a acreditar isto. Mitóticos não tem nada a ver com mitose, ok? Então está errado só por colocar isso. Letra B está a dizer o seguinte: a água salgada hidrata a batata, tornando-a mais volumosa. Não hidrata e torna mais volumosa. Não, nem ficam mais grandes. Ficam do mesmo tamanho, né? Mas preservam o aspecto e tornam-se mais... aquele... um aspecto bem
bem apreciável, né? Não sei. Ok, letra Z está a dizer o quê? Água salgada acelera a meiose. Também não tem nada a ver com meiose, né? Meiose, gâmeta, batata tem gâmeta? Não tem. Letra D está a dizer o seguinte, as batatas imersas na água salgada perdem a água contida nas suas células e tornam-se, por isso, menos volumosas. É exatamente isso. Porque se tu colocas as batatas numa solução concentrada, em que tem lá sal, né? Estás a salgar. Isso implica dizer que o meio dentro daquela batata, daquela batata, ok? O meio dentro, no interior da batata, a concentração de sal é menor em relação à concentração de sal naquele local onde tu colocaste a batata. Então, por isso que vai ocorrer um processo de o quê? De osmose, em que a água vai sair do local menos concentrado ao mais concentrado. Ou seja, dentro da batata está menos concentrado. A água vai sair dentro da batata para fora da batata, ok? Vai sair de fora para dentro. E isto vai deixar a batata mais, por isso torna-se o quê? Tornam-se menos volumosas, exatamente. Então, se a água sai, ela vai tender a murchar. Se tende a murchar, então vai reduzir um pouco o seu volume. Então é exatamente isso. A água vai sair de dentro da batata para fora, do menos concentrado para mais concentrado. Isso é um processo de osmose, ok? Muito bem, então a resposta é exatamente a letra D. E letra E está a dizer a água salgada acelera o processo mitótico. Não acelera o processo mitótico, não tem nada a ver com mitose, ok? Muito bem, vamos lá. Número 29 está a dizer o transporte ativo de moléculas de fora para dentro das células através de uma membrana requer o transporte ativo. Transporte ativo, eu comentei há pouco que nos transportes temos ativo e passivo, em que passivo não requer energia e ativo requer energia. Então, requer o quê? O transporte ativo nas moléculas de fora para dentro requer uma molécula de energia. E a energia biológica nós chamamos de o quê? É o ATP. Então vamos lá. AMP é o quê? ANP, adenosina monofosfato cíclico, tá errado, ok? Adenosina monofosfato cíclico. Letra B está a dizer cloreto de acetil, nem ATP. Então, é exatamente a letra C, ATP, adenosina trifosfato, ok? Aqui, letra D está a dizer NADP, nicotinamida, adenina, difosfato, também está errado. Aqui, oxigênio também está errado, letra E, ok? Muito bem. Vamos lá, número 30 está a dizer a respiração celular, o ciclo piruvato, o ácido pirúvico, aliás, reage com uma molécula de... uma molécula de o quê? O ácido pirúvico vai reagir com uma molécula de o quê? Vai reagir exatamente com uma molécula de dióxido de carbono? Não vai reagir com uma molécula de dióxido de carbono. Com gliceraldeído 3-fosfato? Claro que não. Ácido cítrico? Não reage com ácido cítrico. Vai reagir com esta coenzima aqui. Coenzima A, ok? Então, reage exatamente com esta coenzima A. Isso vai ocorrer na respiração celular. O ácido pirúvico, a glicose, é a segunda etapa depois da glicose, ok? Depois de quebrarmos a glicose em dois ácido pirúvico, cada ácido pirúvico vai reagir com uma molécula de coenzima A. Letra A está a dizer ácido oxalacético, nem tem nada a ver. Muito bem, número 30 está a dizer o seguinte, das seguintes sequências de fase correspondente a uma ordem correta dos estágios da mitose, é isso que eu li. Ok, qual das seguintes sequências de fases corresponde a uma ordem correta dos estágios da mitose? Então nós temos o quê? Profase, metafase, anafase e telofase. Vamos lá. Profase, metáfase, telofase, está errado. Telofase é o último aqui. Está errado aqui. Está errado por colocar em telófase. Vamos lá, na letra B está dizendo o quê? Prófase, citocinese. Está errado também. Seria citocinese, prófase. Citocinese é divisão da célula. Citocinese, então está errado. Vamos lá, letra C está dizendo anáfase. Está errado por começar com anáfase. Anáfase é a última coisa. Letra D está dizendo prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. Prófase, anáfase, metáfase, citocinese. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. Exatamente. Então, é exatamente a letra D é a nossa opção correta. Vamos ver, letra E está dizendo metáfase, está errado, só para começar com metáfase. Primeira coisa é metáfase, é prófase. Sempre é prófase, ok? Muito bem, vamos lá para o número 32, está dizendo que tipo de metabolismo celular ocorre durante a produção do pão. Produção do pão, nós já sabemos que tipo de metabolismo vai ocorrer. Então, produção, vamos lá, fermentação acética. Não, claro que não, né? Fermentação acética é produção do ácido acético. Fermentação lática? Não, também. Não é fermentação. Fermentação lática. Fermentação é exatamente a formação do ácido lático. Então, é exatamente a letra C, que diz fermentação alcoólica. Então, a fermentação, vai ocorrer a fermentação alcoólica em que o etanol vai liberar, vamos produzir o etanol e liberamos o dióxido de carbono, fermentação do pão, que faz com que aquele pão aumente de volume, é exatamente a liberação da molécula de dióxido de carbono, vai aumentando o volume do pão que é produzido nas padarias por aí, ok? Fermentação aeróbica, não tem nada a ver porque a fermentação é um processo anaeróbio, respiração aeróbica também não, ok? Muito bem, então vamos lá. No número 33 está dizendo qual das seguintes afirmações relativas ao ATP é verdadeira. Então vamos lá, ATP é um aminoácido? Não, ATP não é um aminoácido, cara. ATP não é um aminoácido. Letra B está dizendo ATP é um nucleotídeo produtor de energia, tá certo, ok? Então ATP é um nucleotídeo produtor de energia, ok? Muito bem, a letra C está dizendo ATP é um nutriente, também não. Nutriente é a parte do alimento metabolizável, que vai ser metabolizado, né? Alimento é aquilo tudo que ingerimos e nutriente é a parte do alimento utilizavelmente metabolizável pelo organismo, ou seja, aquilo que retiramos do alimento para poder ser metabolizado por nosso organismo, ok? Muito bem, letra está a dizer que ATP é um lípido, nem um lípido, isso aqui está errado. ATP é um íon, também é uma molécula de energia. Muito bem, vamos lá para o número 34.
Número 34 diz o seguinte: nas plantas, que hormona é responsável pelo fechamento dos estomas, envelhecimento das folhas e dormência de sementes e gomos ou gemas. Então nós estamos perante a hormonas vegetais, fechamento dos estomatos, alcinas, tem. Qual é a influência da alcina? A alcina é o crescimento do caule do caule em comprimento, né? A alcina. A giberelina tem a função do quê? A giberelina tem a função de germinação da semente. Aqui é dormência de semente, não germinação. Citoquinina. Esse aqui nem é hormônio, esse hormônio eu não conheço. Eu conheço a alcina, giberelina, ácido abscísico, mais o quê? Por aí vai, ok? E a seguir vem o quê? Depois vem câmbio. Câmbio, isso aqui é um... câmbio. Faz parte de uma estrutura das plantas. É um órgão das plantas. Não se tem a ver com o quê? Câmbio tem a ver com... Tá mais nas estruturas de condução, tá naquelas partes. Tipo, é um tecido vegetal, ok? Câmbio. Acho que é isso, que dá origem ao tecido secundário. Então, exatamente a letra E, ácido abscísico, é a nossa resposta, que tem a função de envelhecimento e demência da semente, ok? A giberelina tem a função de germinação da semente, enquanto que o ácido abscísico tem a função de envelhecimento das folhas, ok? Muito bem. Vamos para o número 35, diz o seguinte: a via metabólica que produz hidratos de carbono é a via metabólica que produz hidratos de carbono. Vamos lá, letra A está a dizer o seguinte: ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin é exatamente a fase escura da nossa fotossíntese. Na fase escura, o que acontece? Fixação do dióxido de carbono e produção de quem? De glicose. Glicose é o quê? É um hidrato de carbono. Hidrato de carbono é o quê? Não é um açúcar. Então, exatamente a letra A, a nossa resposta, ok? Muito bem. Glicólise não temos glicólise na fotossíntese. Ciclo de Krebs é respiração, não é fotossíntese. Ciclo de elétrons também não. Fosfotossistema, isso aqui ocorre na fase clara, ok? Muito bem. Número 36 diz o seguinte: o material genético das células é glicose. A glicose é açúcar, não é material genético. Uma proteína? Não é uma proteína. O colesterol? Não, também, não é colesterol. O ácido desoxirribonucleico? É exatamente isso. Ácido desoxirribonucleico não é exatamente o DNA. Então, é exatamente o nosso material genético, ok? DNA, ácido desoxirribonucleico. É um aminoácido? Não é um aminoácido. Okay? Então, ficamos com a letra D para o número 36. Número 36 diz o seguinte: nas células, a fotossíntese ocorre aonde? No aparelho de Golgi? Não ocorre no aparelho de Golgi, ok? Fotossíntese não ocorre no aparelho de Golgi. Letra B, nas mitocôndrias, ocorre a respiração nas mitocôndrias. Letra C, no retículo endoplasmático é que ocorre a síntese de proteínas, ok? E letra C, letra D, está dizendo os ribossomos. Aqui é síntese de proteína. Retículo endoplasmático também produz proteína, ok? Visto que esse cara aqui produz ribossomos. E se ribossomo produz proteína, esse cara também produz proteína. Então, exatamente nos cloroplastos, quando ocorre a fotossíntese, ok? Nas células. Muito bem, vamos lá. Número 38 diz o seguinte: a parede celular, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente. Então, está presente em todas as células, seja ela procariótica ou eucariótica. Exatamente isso, ok? Então a parede... calma. Espera. Parede celular, ok? Estamos aqui, estamos na parede celular. É isso, sim. Está presente em todas as células. Sim, tá certo. Está presente em todas as células. Seja na procariótica, assim como na eucariótica. Na procariótica encontramos na célula das bactérias, ok? E na eucariótica encontramos na célula vegetal. Tem parede celular. Então, encontramos parede celular assim como na célula animal, assim como na célula... na célula eucariótica, assim como na célula procariótica. Apenas nas células animais está errado. Apenas organismo eucarióticos também está errado. Apenas nas células vegetais está errado. E apenas nas células procarióticas também está errado. Da opção correta é a letra A. Vamos lá, número 39 está dizendo: a mandioca é um órgão de uma planta onde acumula substâncias de reserva energética que tem uma origem... substância o quê? Acumula uma substância de reserva. Substância de reserva, o que é? Então, substância de reserva é exatamente o quê? É o composto orgânico sintetizado pela planta, né? Então, vamos lá ver. Quando é que a planta sintetiza o composto orgânico? É através da fotossíntese, né? A formação da molécula orgânica através de moléculas inorgânicas, ok? Então, nós produzimos a glicose, que é o composto orgânico, a partir da fotossíntese. A fotossíntese ocorre onde? Nas folhas, no cloroplasto, por aí, ok? Muito bem, vamos lá ler nas opções. Está dizendo nas folhas a partir da produção de hormonas vegetais. Errado, por colocar hormonas vegetais. Letra B, nas folhas a partir de fotossíntese. Está certo, exatamente. Então, ocorre nas folhas a partir da fotossíntese. Letra C está dizendo nas raízes. Está errado. E absorvida diretamente do solo. Isso são sais minerais, não substância energética. Letra D está dizendo nas raízes. Também está errado. Letra D está dizendo no caule. Quebra de glicose. Glicose é a substância que estão a referir aqui. Como é que vão quebrar? Okay? Tá errado. Então vamos lá. Número 40 está a dizer quais das afirmações seguintes a respeito da hormona vegetal alcina são verdadeiras. Então, a respeito da alcina são verdadeiras. Opa! Então nós queremos a respeito desta hormona alcina. Vamos lá. É produzida principalmente no meristema apical. Esta que está certa, ok?
Tá certo, é produzida no meristema apical. Eu odeio esse tipo de pergunta, sabe? Vamos lá. Eu sabendo que um tá certo, eu consigo eliminar o quê? Ei, consigo eliminar a letra C, não tem um. Consigo eliminar a letra E, não tem um. Então fico com A, B ou D, porque todas têm um. Vamos lá. O seu principal efeito é promover crescimento das raízes de caule. Tá certo esse aqui, exatamente. Crescimento das raízes de caule. Sabendo que tem ponto 2, é certo. Eu posso eliminar tudo que não tem ponto 2. Posso eliminar a letra B e fico com A ou D. Epa. Vamos lá, ponto 3. Inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Auxina inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Letra 3, exatamente. Esta também está certa. Inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Epa, pode ser D ou pode ser A, porque tem 3 também, está certo. Vamos lá ler o ponto 4. Estimula o crescimento e amadurecimento dos frutos. Essa veio me salvar, tá errado. Estimula o amadurecimento e o crescimento dos frutos. Esse aqui é o nosso camarada etileno. Etileno. É a hormona etileno. É que é responsável pelo amadurecimento dos frutos. Então, essa aqui veio salvar. Então, logo sabendo que não tem ponto 4, já risco a letra A, ok? Então, a nossa opção correta é exatamente a letra D, que está correta, ok? Que diz que o ponto 1, 2 e 3 estão certos. Muito bem, vamos para o número 41, diz o seguinte. Nas plantas, os fatores mais importantes para a realização da fotossíntese são. Então, nós queremos saber os fatores mais importantes para que haja fotossíntese. Primeiro, a equação da fotossíntese é o quê? É exatamente isto aqui, ok? Nós precisamos do quê? Primeiro, nós precisamos luz, ok? Precisamos luz, mais o quê? Precisamos de dióxido de carbono. Depois, precisamos do quê? Precisamos da água, ok? Daqui nós vamos produzir o quê? C6, H12 e O6 e liberamos o oxigênio. Então, nós precisamos do quê? Precisamos primeiro da luz, depois precisamos do gás carbônico, que é o dióxido de carbono, e depois precisamos da água, ok? Então, vamos ver nas alternativas. Luz, dióxido de carbono e oxigênio. Está errado. Não precisamos de oxigênio na para que haja fotossíntese. Vamos lá. Letra B está a dizer o quê? Luz, dióxido de carbono, sim, água e oxigênio. Está errado também. Vamos lá. Letra C está a dizer luz e oxigênio. Está errado também. Letra D está a dizer luz e dióxido de carbono. Luz e dióxido de carbono. Está certo. Aqui luz e água. Não. O principal é este aqui. Luz e dióxido de carbono. Precisamos exatamente luz e dióxido de carbono. Não luz e água, ok? Se eu coloco luz e água, é lógico que não é de produzir glicose. Glicose envolve, precisamos mais de o quê? Glicose está mais para molécula orgânica, hidratos de carbono. Tem que ter carbono. Então, se tem que ter carbono, isso implica dizer eu preciso do dióxido de carbono de qualquer forma para podermos obter o carbono, o hidrato de carbono, ok? Muito bem, então acho que já ficou isso aqui. Vamos lá para número 42, diz o seguinte. Numa planta, a coluna líquida dentro de vasos é arrastada para cima. A coluna líquida é arrastada para cima. O que se deve ao fato de as moléculas de água manterem-se unidas por força de coesão. A descrição refere-se à condução de... Então, isso se estão a dizer que é a subida, né? É isso. Numa planta, o que é dentro de arrastar? Ok. Então, estamos a falar de arrastamento das moléculas de água, ou seja, a subida de água. Então, a água sai de baixo para cima. Então, isso aqui é condução de o quê? Seiva bruta, né? Ok? Então, é seiva bruta. Então, vamos lá ver. A letra A está a dizer o seguinte. Seiva bruta pelos vasos xilemático. Exatamente isso. Então, quem é responsável pela condução da seiva bruta? É exatamente o xilema. Então, isso aqui está certo, ok? Vamos lá ver outras alternativas. Letra B está a dizer seiva bruta pelos vasos floemáticos. Não. Floema conduz seiva elaborada, ou seja, de cima para baixo. Letra C está a dizer seiva elaborada. Não, não é seiva elaborada, tem que ser seiva bruta. Além disso, colocaram pelos vasos xilemáticos, seria floemáticos. Letra D está a dizer seiva elaborada pelos vasos. Não, também. De baixo para cima tem que ser seiva bruta, não elaborada. Depois, letra E está a dizer seiva bruta pelas células companheiras. Não, também. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra A, ok? Muito bem, show. Vamos lá, 23 está a dizer, 43, aliás, está a dizer o seguinte. Se tiver a informação segundo a qual um animal não possui um sistema circulatório, qual das seguintes predições poderá fazer sobre um animal? O animal não possui sistema... O animal não possui sistema circulatório. Não possui sistema circulatório. Sistema circulatório incompleto, né? Vamos lá. Eba, se não possui, vamos lá ver nas opções. Se não possui sistema circulatório completo, vamos lá. Então, estamos a dizer não tem esqueleto. Não. Claro que tem. Vamos lá. Vamos lá, só um exemplo concreto dos artrópodes. Tem sistema circulatório... não possui sistema, mas tem exoesqueleto, ok? Então não é isso, não tem exoesqueleto, não é isso. Vamos lá, a letra B está a dizer a sua capacidade pulmonar é enorme. Também não tem nada a ver com isto. Tem a ver com respiração, capacidade pulmonar. Então está a falar de sistema circulatório, ok? Letra C está a dizer tem uma parede corporal muito fina, não tem nada a ver, também está errado isso. Letra D está a dizer é um animal marinho. Também está errado isso. Só pode ser a letra B, né? Então, letra E está a dizer tem hemolinfa ao invés de sangue, exatamente. Então, se não possui sistema circulatório, tem um líquido verde ou um líquido transparente ou hemolinfa. É um líquido verde ou transparente assim. Não, glândulas verdes e dos artrópodes. Então acho que é um líquido assim.
E transparente se não estou em erro. Então, não possui sangue, possui um líquido diferente do sangue. Então, é exatamente isso aqui. Se não possui um sistema circulatório, então porque tem um líquido que vai cumprir o papel do sangue no organismo deste animal. Ok? Muito bem. Vamos para o número 44. Diz o seguinte: qual das seguintes afirmações sobre o sistema pulmonar é verdadeiro? Aqui, vamos lá. Sistema pulmonar. Agora, para o sistema pulmonar, vamos lá. Ok. Letra A está a dizer o seguinte: a caixa torácica tem tendência natural de se expandir, enquanto o pulmão tem a tendência natural de se contrair. A caixa torácica tem tendência natural de se expandir. Tá errado. Tem tendência natural de se expandir, expandir. Não, não pode. Por quê? Para nós expandirmos a nossa caixa torácica, não é uma tendência natural, é um esforço que nós fazemos, ok? Nós inalamos, inspiramos e a nossa caixa torácica se expande com a nossa vontade. E quando nós expiramos, a caixa torácica vai se, vai tender a se contrair, ok? Então é basicamente isso, não tem tendência natural de se expandir, tem a tendência natural de se contrair. Então essa opção está errada. Vamos lá, letra B está dizer ambos, caixa torácica e os pulmões não se contraem nem se expandem. Isso está errado, muito óbvio. Só dizerem ambos. Letra C está dizer tanto a caixa torácica como os pulmões têm tendência natural de... Não, também está errado. Um é o contrário do outro. Nem preciso aqui explicar quem vai se contrair, quem vai se expandir, ok? Então, um é o contrário do outro. Aqui está a dizer tanto os dois fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. Está errado. Vamos lá, letra D está a dizer ambos. A caixa também está errado. Só por colocarem ambos, eu já sei que está errado. Ok? Letra E está a dizer a caixa torácica tem a tendência natural de contrair. Exato. Podes testar aí. Ok, respira. Inspira, vais ver que a sua caixa torácica tem a tendência de se expandir e expira, tira o ar. Vai ver que a sua caixa torácica tem a tendência de se contrair. Eu costumo dizer aqui, a caixa torácica tem a tendência natural de se contrair, enquanto o pulmão tem a tendência natural de se expandir. Exatamente isso. Então, esta aqui é a nossa opção correta, exatamente a letra E, ok? Muito bem, vamos para o número 45. A digestão química é necessária porque... Então, por que a digestão química é necessária? Para quê que a digestão química é necessária? Vamos lá. Os alimentos são demasiado difíceis de engolir. Está errado. Muito errado. Eu tendo um pão, será que será difícil de engolir? Não. Engolir será... A digestão química é muito mais para assimilar aquele alimento que eu acabei de ingerir, ok? Para poder absorver aqueles nutrientes, ok? Eu já havia dito que nutriente é a parte utilizavelmente metabolizável no organismo, né? Ok? Aquela parte que o organismo metaboliza e nós utilizamos, ok? Então aquilo seria um nutriente. Vamos lá, letra B está dizendo um animal só pode assimilar moléculas relativamente mais simples, catabolizadas. Catabolizada é o quê? Quebradas, ok? Em simples, a partir de macromoléculas. Macromoléculas é o que? São as grandes moléculas que nós ingerimos. Então ingerimos uma grande molécula, depois o organismo vai catabolizar aquelas grandes moléculas, vai transformar aquelas macromoléculas em moléculas mais simples para que o nosso organismo possa assimilar, ok? Então, é exatamente isso que ingere. Então, essa opção está certa, muito certa, ok? Então, é isso aí. E letra C, verificando rapidamente, está a dizer que com a adição de um fluido digestivo é difícil movimentar o bolo alimentar. Está errado isso aqui. Depois, letra D está a dizer os alimentos são demasiadamente fáceis de ingerir. São demasiadamente fáceis de ingerir. Nem tem nada a ver com a pergunta que fizeram sobre a digestão química. Alguns são difíceis, são fáceis de ingerir, mas nem todos. Vais pegar um pão inteiro, vai conseguir ingerir. Então, nem são fáceis, né? Pelo também, depende do tamanho. Letra E está a dizer a adição do suco gástrico pode perturbar a homeostase. A adição do suco gástrico também está errado, ok? Então isso não tem nada a ver com tem a ver com a digestão química, mas o homeostase é o que é manter o nosso corpo em equilíbrio. Então estava a fugir do padrão. Vamos lá. Muito bem. Qual dos órgãos humanos citados não produz enzimas digestivas? Qual dos organismos não produz enzimas digestivas? Então vamos lá. Glândulas salivares, letra A, produz enzima digestiva. É a glândula salivar, então produz enzima. Estômago, estamos a falar de pepsina, é produzido no estômago, ok? É tripsinogênio, né? É estômago, sim. Intestino, não, é estômago, sim. Temos grandes enzimas, por exemplo, pepsina é produzido no estômago, se não estou em erro. Ok? Produz enzimas, eu sei que produz enzimas digestivas para digerir aquele alimento que nós acabamos de ingerir, ok? Letra está a dizer vesícula biliar. Exatamente isso aqui não produz enzima. Isso aqui não produz enzima. Então a nossa resposta é isso aqui. Letra C, vesícula biliar. Vesícula biliar produz o quê? Essas biliares que atuam na emulsificação ajudam na emulsificação de gorduras, mas não produz enzimas digestivas, ok? Não produz enzimas digestivas. Enzimas digestivas serão aquelas enzimas que vão ajudar a digerir aquele alimento que nós ingerimos, ok? Então duodeno, jejum, íleo, isso aqui faz parte do intestino delgado, né? Do intestino delgado e produz também enzima. Pâncreas também produz enzima digestiva. Ok? Muito bem. Então vamos para o meu quando diz o seguinte. Os músculos involuntários, que provocam as contrações ondulatórias que empurram a comida ao longo do nosso intestino são músculo estriado. Não, está errado. Músculo estriado não é músculo liso. Músculos cardíacos também não, tem a ver com o coração. Músculos esqueléticos tem a ver com a locomoção. E letra D está a dizer músculos lisos, exatamente. Então é músculo liso
que faz o movimento ondulatório, que chamamos de movimento peristáltico, né? Ok? Então, exatamente a letra D, músculos lisos, músculos intercalados. Intercalados é cardíaco também, né? Tá errado isso aqui. Ok? Muito bem, vamos lá. Número 48 diz o seguinte: quais das seguintes funções não pertence ao sistema circulatório? Esse tipo de pergunta leva-se por aqui. Ok, estou a beber um pouco de água. Vamos lá. Número 48 está a dizer o seguinte: quais das seguintes funções não pertencem ao sistema circulatório? Então vamos lá. Ponto 1 está a dizer remoção das excreções. Está a dizer o quê? Remoção das excreções produzidas no metabolismo. Não pertence ao sistema circulatório. Não pertence. Nós queremos que não pertence. Ok, esta aqui pertence. Pertence, sim, remoção das excreções produzidas no metabolismo. Pertence, sim, excreção. Vamos a remover algo do metabolismo. Então, pertence ao sistema circulatório. Como é que essas excreções vêm? Vêm a partir desse sistema circulatório que transporta essas excreções. Esta aqui pertence. Ok? Agora, eu já sei que isso não pertence. Vamos lá. Eu sabendo que 1.1 não pode. Esse ponto 1 não pode, porque este aqui pertence e eles querem que não pertence. Eu já consigo eliminar opções que tem ponto 1. Ok? Porque não pode ter ponto 1. Já elimino letra D, já elimino letra B, já elimino letra A. Só por ter 1, porque é um dos métodos, ou seja, uma das funções que não pertence ao sistema circulatório. Que pertence. Eles querem que não pertence. Ok? Muito bem. Ponto 2 está a dizer transporte de hormonas produzidas nas glândulas endócrinas. Também hormonas estão no sistema circulatório. Hormonas, como é que as hormonas são distribuídas para o nosso corpo? É através do sistema circulatório. Então pertence também. Então se pertence, já não tem ponto 2. Se não tem ponto 2, já elimino letra C também, porque tem ponto 2. Logo a minha opção, sem ler as últimas duas, só pode ser letra E, ok? Que diz ponto 3 e ponto 4. Vamos lá ler os pontos 3 e ponto 4. Regulação da pressão osmótica nos fluidos corporais. Isso aqui não pertence, ok? O sistema circulatório. Depois está a dizer armazenamento de informação adquirida. Exatamente isso, não pertence. De informações adquiridas. Estamos a falar de genética por aí, ok? Informações adquiridas. Então, pode ser no cérebro, ok? Através dos neurônios. Então, não pertence ao sistema circulatório. Então, exatamente a letra E. Ok? Muito bem. Vamos para o número 49. Diz o seguinte: qual dos seguintes sistemas de órgão não abrem diretamente para o ambiente externo? Vamos lá ver. A opção está a dizer sistema digestivo. Sistema digestivo começa da boca e termina no ânus. Então, temos uma abertura que tem contato com o meio externo. Então, está errado. Ok? Está errado. Esta aqui tem contato. Nós queremos aquela que não tem contato com o meio externo. Ou seja, que nós não conseguimos observar o canal de entrada, ou seja, a abertura que dá acesso a esse sistema. Ok? Então, uma coisa fechada, não uma coisa que tem contato com o meio interno, externo. Vamos lá, letra B está a dizer sistema respiratório. O sistema respiratório começa no nariz, nas fossas nasais. Também tem contato com o meio externo e capta oxigênio do meio externo. Então, também está errado. Faz parte, ok? Tem contato. Então, não pode. Vamos lá, letra C está a dizer sistema excretor. O sistema excretor também tem contato, né? Se nós conseguimos perceber nossos órgãos genitais. Então, tem contato com o meio externo. Quando nós tiramos as nossas urinas, também está errado. Ok, letra D está a dizer sistema circulatório. Sistema circulatório. Sistema circulatório não tem contato com o meio externo. Por quê? Só são vasos. O sangue circula apenas nos vasos. Então, nós não temos contato com o sangue. O sangue também não tem contato com o meio externo, não tem contato com o ambiente. Então, isto aqui é um sistema fechado, ok? Por isso que é chamado sistema circulatório fechado, que os mamíferos apresentam. É por este nome que é dado este sistema, por não possuir um contato externo com o meio ambiente. Sistema aberto, sistema circulatório aberto, porque tem contato, né? Ok? Então, exatamente a letra D, a nossa opção correta. Vamos lá. Sistema reprodutivo tem contato também com o meio externo. Como é que nascemos? Ok? Como é que nascem as crianças? Então, tem contato com o meio externo. Muito bem, vamos para o número 50. Diz o seguinte: a função dos rins nos mamíferos é. Então, nós queremos saber qual é a função do rim nos mamíferos, nesse caso. Vamos lá. Vamos lá. Armazenar urina. Armazenar urina. Claro que não, né? O que armazena a urina é a bexiga. Produzir ureia e ácido úrico. Também não. Porque são produtos de excreção, ok? Então, são excretadas por este órgão. por este órgão. Não, passam por este órgão. Okay? Então, não é a principal função. Depois vem o quê? Letra C está a dizer realizar reações de desanimação. Não, também. Não tem a função de fazer isso. Letra D está a dizer liberar substâncias não digeridas. Liberar o sangue de substâncias não digeridas. Não, o rim não libera. É rim, já. Rim também é responsável por quê? Pelo quê? É fígado, o rim, mas eu não quero fazer cagada, não quero falar coisas que eu não tenho a certeza, mas eu acho que tem a função de filtrar o sangue. O rim? Não, isso é fígado. Mas tem a função de desintoxicar, ou seja, eu acho que é isso. Então não tem nada a ver com isso. Então aqui está a dizer, letra aí está a dizer regular a composição química do meio interno. Então regular a composição química do meio interno. Exatamente isso, retirar aquelas substâncias inúteis do nosso meio interno. Então, a nossa opção correta é exatamente a letra E, ok? Número 51 está a dizer o seguinte: escolha a alternativa que contém expressões e expressões que preenchem corretamente as lacunas,
as lacunas da frase. Vamos lá. O corte longitudinal de um rio humano apresenta internamente as seguintes zonas. Temos a zona, é zona cortical ou cápsula renal? Não, zona cortical ou córtex ou cápsula renal, é isso. Então, apresenta cápsula, zonas de o quê? A zona cortical. A zona cortical, é isso. Sim, é isso. Cápsula de Brown, cápsula renal, a zona cortical, nesse caso, ok? Se nós fazemos um corte longitudinal, nós vamos encontrar a cápsula renal na zona cortical onde nós fizemos esse corte. Então vamos encontrar a primeira coisa será a cápsula renal, ok? Então vamos lá. Tem que começar com cápsula renal. Cápsula renal. Só tem uma que começa com cápsula renal. Será que é a nossa resposta? Ei! Vamos lá, então, cápsula renal, medula, ok. Então, exatamente essa, porque aqui, tem duas, mano. Então, eu risco letra D, começou cápsula de Brownman, risco letra C, começou com cápsula de Brownman, e risco letra E, começou com cápsula medular. Ok? Então, tem que ser cápsula renal. Então, estou entre A e B. Vamos lá, cápsula renal e zona cortical. Cápsula renal e zona cortical, a zona medular, ok? Então, depois vem a zona medular. Zona medular. Opa, bateu. E na zona cortical encontra-se o quê? Encontra-se aqui os néfrons, aqui uréteres. Eu risco esse aqui, já tenho a certeza que uréteres é que transporta urina da bexiga até ao, não sei, da bexiga até onde? Uréteres, até o exterior, né? É isso. Então, uréteres transporta, é que excreta a urina. Então, nem ureteres, tá errado. Então, só pode ser exatamente a letra A, ok? Exatamente a letra A. Ok? E diz cápsula renal, medular, néfron e medular de novo. Ok? Aqui estragaram por colocarem ureteres. Ok? Então não é ureteres. Logo riscamos a letra D. Ficamos com a letra A. Então, na zona cortical encontram-se néfron. Depois vem responsáveis pela filtração do sangue e remoção de excreções. Os túbulos coletores são encontrados na zona medular, exatamente. Então, os túbulos coletores nós encontramos na zona medular. Então, exatamente a letra A, a nossa resposta correta para o número 51. Ok? Muito bem. Vamos para o número 52, diz o seguinte. Considere as seguintes afirmações, as seguintes funções hormonais, nesse caso. Vamos lá. Epa, hormônios. Vamos lá. Aqui vamos levar porrada aqui. Mas não vamos lá. Estimula o crescimento do corpo, GSH ou GH, né? Hormona de crescimento, ou chamada hormona somatotrófica. Vamos lá, tem que começar com somatotrófica. Somatotrófica ou somatotrofina é a mesma coisa, né? Vamos lá. Letra A começou com somatotrofina, pode ser. Letra B começou com prolactina, tá errado. Já risco letra B, já diminui minha alternativa. Já risco letra B, já risco letra C, começou com testosterona. Já risco letra E, começou com estrogênio. Agora ficou com A ou D. Aqui eu posso chutar. Vamos lá. Eleva a concentração de cálcio no sangue e estimula a liberação de cálcio nos ossos. Então, esta hormônio é chamada de o quê? Paratormônios, que eleva a concentração de cálcio no sangue. E quem baixa a concentração de cálcio no sangue? É calcitocina, né? É calcitocina, se não estou em erro. E quem baixa a concentração no sangue é quem baixa a concentração de cálcio no sangue, ok? Então, aqui nós teremos o quê? Somatotropina paratormônio. Aqui. Já arriscamos letra A. Calcitocina baixa, ok? Aqui estão a dizer estimula a liberação. Então, se está a liberar cálcio, está a aumentar o cálcio. Então, quem eleva o cálcio no sangue é exatamente quem? Paratormônio. Calcitocina baixa a concentração. Então, logo ficamos com a letra D, ok? Vamos lá. Depois, vamos lá. A seguir, ponto 3 está a dizer o quê? Baixa a concentração de cálcio no sangue. Tá aqui calcitocina que eu estava a comentar. Era antes de ver até nas opções. Depois, a última, insulina. A insulina, sem lermos, já sabemos que baixa a concentração de glicose, né? Se temos muito elevada a concentração no sangue, a hormona responsável por baixar a concentração de glicose no sangue é exatamente a insulina. Então, isso aqui está certo. Então, ficamos com a letra D, a nossa resposta para o número 52. Número 53 diz o seguinte: assinala a alternativa que contém as expressões que preenchem corretamente as lacunas nas frases. A entrada de ar, esta questão é exatamente aquela, é similar àquela que nós vimos lá. Vamos lá. A entrada de ar nos pulmões, também chamada de a entrada de ar, é chamada de o quê? É inspiração. Se você está a meter ar nos pulmões, você inspirou. Meteu ar, inspiração. Então, se mano, tem que começar com inspiração, diminui tuas alternativas. Começou com inspiração, letra A, já elimino letra A, já elimino letra D. Começou com expiração, já foi. Ok, vamos lá. Depois, a seguir vem o quê? Terminamos já onde é chamada de inspiração. Ocorre quando há o quê? Se nós inspiramos, haverá o quê? Há de haver o quê? Se nós inspiramos, há de haver... vai haver a contração de o quê? Dos músculos. Quando há contração dos músculos, o quê? Do diafragma. Ou seja, o diafragma vai contrair. O que acontece? Quando você
Quando você inspira, mete o ar, o pulmão lá dentro enche de ar. E quando enche de ar, pelo facto do diafragma estar embaixo do pulmão, isto implica que se nós enchemos o pulmão vai encher e vai contrair o diafragma que está embaixo. Não sei se consegue perceber. Quanto mais o pulmão enche, o diafragma vai fazer o quê? Vai contrair, ok? Quanto mais o pulmão esvazia, o diafragma vai fazer o quê? Quando o ar sai, o pulmão reduz o seu tamanho. Então o diafragma vai fazer o quê? A tendência dele é relaxar, porque já estavam ali a contrair, já estavam lá a pressionar com o pulmão que estava a ficar cheio com ar. Quando o ar sai, o diafragma vai fazer o quê? Relaxar. Agora, vamos entender. Quando entrada do ar, vai haver o quê? É inspiração, ok? Inspiramos, o ar entrou. E os músculos de diafragma vão fazer o quê? Vão contrair. Contrair quando há contração dos músculos do diafragma. Então, a segunda frase é contração. Inspiração, contração. Inspiração, contração. Inspiração, contração. Opa, já eliminamos uma. Qual é? Letra E. Inspiração, relaxamento. Errado. Tem que ser inspiração, contração. Já eliminamos, só ficamos com duas. B ou C? B ou C? Vamos lá. Ok. Paramos na inspiração e contração. Depois, e dos músculos, e o quê? Depois, músculos intercostais. O que vão fazer na saída do ar? Dos músculos intercostais. O que vai acontecer na saída do ar? Músculos intercostais. Então vem o quê? E dos músculos intercostais. Então, há relaxamento há contração do diafragma e dos músculos intercostais. Músculos intercostais relaxam e o diafragma relaxa. Então vai ter que vir o quê? Músculos a seguir da contração virá o quê? Intercostais. Contração, intercostais. Então ficamos intercostais, intercostais. Opa, pode ser intercostais. Ei, já arriscamos uma. Já perdeu isto aqui. Por quê? Letra B diz intercostais. Letra C diz abdominais. Não. É intercostais. Por quê? O diafragma está depois das costelas, está posteriormente às costelas. Então vai ser músculos intercostais, que estão intercostais, ok? Então entre as costelas, ok? Então não abdominais, está errado. Abdominal é mais embaixo, né? Então não é aqui no peito onde tem o nosso músculo, o nosso diafragma e o pulmão, ok? Então a nossa opção chega a ser mesmo a letra B, ok? Intercostais, depois expiração, exatamente. Na expiração o que ocorre? O que ocorre na expiração? Estou a aspirar, o que ocorre? Se eu expirei, já tirei o ar do pulmão, então o pulmão vai reduzir o seu tamanho. Se o pulmão reduz o seu tamanho, o diafragma que estava a ser pressionado para baixo vai fazer o quê? Vai fazer o relaxamento. Se vai fazer o relaxamento, também vamos relaxar os músculos intercostais, ok? Então a nossa opção é exatamente a letra A, letra B, é a correta para esta pergunta, ok? Número 54 diz o seguinte: na pele humana, os receptores de tato, receptores de pressão e receptores de dor são respectivamente. Isso aqui é bem simples. Receptores de tato, estamos a falar de corpúsculos de Meissner, ok? De Meissner. Então, isso aqui são órgãos, são alguns órgãos são alguns sentidos, né? Isso aqui falamos nos sentidos do órgãos de sentido, ok? Então, nós temos, por exemplo, para a recepção do tato, temos esses caras que estudaram lá antigamente, então, concluíram que quando nós tocamos em alguém, tem uns receptores que levam aquela sensação, ou seja, aquele toque, aquela ação que acabamos de executar para o sistema, para a medula, né? Medula espinal, para o cérebro, por aí vai. Então vamos lá, os receptores de tato, nós sabemos que são os corpúsculos de Meissner. Então tem que começar com o corpúsculo de Meissner, vamos lá. Letra A começa com discos de Meckel, está errado. Discos de Meckel, está errado. Corpúsculo de Meissner pode ser por corpúsculo de Pacini. Este aqui, o corpúsculo de Pacini, tem a ver com o quê? Corpúsculos de Pacini, esse cara aqui tem a ver com pressão, corpúsculo de Pacini, exatamente. Então está errado também. Já risco letra C, corpúsculo de Pacini também está errado. Depois corpúsculo de Meissner, pode ser letra E ou B. Vamos lá, a seguir, receptores de pressão. Pressão é Pacini, vamos lá. Então ficamos com quais? Ficamos entre E ou B. Então, a seguir de Meissner tem que ser Pacini. Pacini está onde? Aqui tem disco de Meckel, está errado. Então, é exatamente a letra B, ok? Exatamente, disco de Meissner, corpúsculo de Pacini e depois discos de Meckel, que é receptor de dor, ok? Então, é exatamente essa opção correta para número 54, ok? Muito bem, vamos lá. Número 55 diz o seguinte: o refratário absoluto de um neurônio ocorre o refratário. Refratário de um neurônio ocorre exatamente nos canais de sódio, ainda podem reabrir. Quando os canais de sódio ainda podem reabrir, ok? Refratário de um neurônio. Vão ocorrer exatamente a letra A, ok? Vão ocorrer aqui canais de sódio, nem sei por que não está marcado. Ok? Muito bem. E o número 56 está a dizer o seguinte: quando uma pessoa encontra a mão num ferro quente, ela reage imediatamente por meio de um reflexo. Neste reflexo, o neurônio efetor leva impulso nervoso para a medula espinal. Ouviu aquilo que eu estava comentando nos corpúsculos. Se você toca em alguém, aquela ação é levada e é distribuída
principalmente para o cérebro, né? Medula espinal, por aí vai. Então, quando tu tocas uma coisa aqui, então quando queima, sempre a tendência é de levar aquela informação para a medula espinal, logo a medula espinal vai mandar uma resposta para que tu possas tirar a tua mão deste fogo que está a queimar, sei lá. Ok? Então, exatamente. E ato reflexo é aquilo que você tira sem se aperceber. Você está queimando, tira sem se aperceber. Não, tá, mandou resposta. Ok? Então, para encéfalo, não. Os músculos flexores do braço também não. As transmissões sensoriais do calor dos dedos também não, tudo está errado, ok? Muito bem, 56 está a dizer o seguinte: qual das afirmações está incorreta? Durante a organogênese, a mesoderme resulta das... A mesoderme, a organogênese. Organogênese, a mesoderme resultante da gastrulação, da origem à organogênese. Incorreta. Nós queremos a incorreta, né? Incorreta. Durante a organogênese, a mesoderme resulta da gastrulação, da origem, ok? Então, a organogênese, a mesoderme resulta da origem, ok? Vai dar origem ao sistema excretor, dá origem ao sistema reprodutor, dá origem aos músculos também e dá origem ao sistema circulatório também. Mesoderme vai dar origem a isto. Mas a mesoderme não vai dar origem ao quê? Ao sistema nervoso. Não dá origem ao sistema nervoso, ok? Durante a organogênese. Então não vai dar origem ao sistema nervoso. Se não vai dar origem ao sistema nervoso, então isso aqui é a nossa afirmação incorreta, ok? A nossa afirmação correta é exatamente esta incorreta. Muito bem, vamos para o número 58. Assinale a alternativa que contém as expressões que preenchem corretamente as lacunas. O ouvido médio está separado do ouvido pelo quê? Pelo quê? O ouvido médio está separado. O ouvido médio está separado de o quê? Está separado do ouvido externo, médio externo. Pelo tímpano, né? Claro. Então tem que começar com tímpano, mano. Se tem que começar com tímpano, eu já elimino uma, bastonete, já saiu. Já elimino aqui bastonete. Fico com 3. A, fico com B, C ou D. Ok, vamos lá. Depois, então, tem que começar tímpano, depois ver. Que é um canal estreito, cheio de ar. No ouvido médio estão alinhados em sequência 3 pequenos ossos. Martelo, estribo e bigorna. Martelo, estribo e bigorna. Tímpano, ok. Então, eles colocaram um deles, martelo. Depois a seguir vem bigorna e estribo. Então tem que ser tímpano, bigorna, estribo. Tímpano, bigorna e estribo. Ok, tímpano, estribo está errado. Letra D. Aqui tímpano, cóclea está errado. Então só pode ser letra B. Tímpano, bigorna e estribo. Tá certo, ok? Está na opção correta. Muito bem. Vamos para o número 59. O ponto de retina do olho humano, onde as fibras nervosas se reúnem, é chamado de... É chamado de o quê? O ponto de retina do olho humano, onde as fibras nervosas se reúnem, é chamado de disco óptico, né? Disco óptico, é isso aí. Então, é chamado de disco óptico. Então, essa aqui é a nossa opção correta. Muito bem, vamos para o número 60 para fecharmos com a nossa chave de ouro. Vamos lá ver a nossa questão, vamos ler com toda a calma e todo carinho. Muito bem. O número 60 diz o seguinte: uma senhora deu à luz 2 gêmeos de sexos diferentes. Um marido, muito curioso, deseja saber algumas informações sobre o desenvolvimento dos seus filhos. A partir da fecundação, você daria a seguinte resposta correta. Ok. Então, qual é a resposta que eu daria a respeito dela? Vamos lá ver nas opções. 2 óvulos foram fecundados por um único espermatozoide. 2 óvulos foram fecundados por um único espermatozoide. Não faz sentido. Como é que 2 óvulos vão ser fecundados se esse espermatozoide, se for a fecundar um ovo? Já fecundou, não vai ter como ter contato com outro ovo. Está errado, está errado. Então, eu diria que esta afirmação, para mim, está errada. Letra B está a dizer: um óvulo foi fecundado por um espermatozoide, originou um zigoto, o qual dividiu-se em 2 zigotos, formando 2 embriões. Só que, o que acontece aqui? Aqui até que poderia estar certo, só que, o que eles estão a dizer aqui? Uma senhora deu à luz 2 gêmeos de sexos diferentes. Então, se eles estão a dizer um óvulo fecundado por um espermatozoide originou um zigoto, no qual dividiu-se em 2 zigotos, formaram 2 embriões, quer dizer que estes embriões deveriam ter o quê? Mesmos sexos, ok? Deveriam ter mesmos sexos, não sexos diferentes. Logo, o que eu faria? Descartaria a opção. Está errada. Então, se dissessem deu origem a 2 gêmeos de mesmos sexos, a opção estaria correta. Mas como são sexos diferentes, está errado. Ok? Porque é um único embrião. Não é possível um único embrião dividir-se e dar origem a 2 sexos diferentes. Errado. Letra C está a dizer o seguinte: um óvulo foi fecundado por 2 espermatozoides, constituindo 2 embriões. Um óvulo foi fecundado por 2 espermatozoides. Epa, está errado. Um óvulo não pode ser fecundado por 2 espermatozoides e dar origem a 2 óvulos, mano. Ok?
Muito bem. E letra D está a dizer 2 óvulos foram fecundados, cada um foi fecundado por um espermatozoide diferente, originando 2 embriões. Isso sim, tá certo, mano. Isso sim eu concordo. 2 óvulos, visto que são sexos diferentes, então são 2 óvulos. Foram fecundados com 2 espermatozoides diferentes, um do sexo feminino e outro do sexo masculino. E nasceram 2 embriões de sexos diferentes, visto que os espermatozoides também foram diferentes, ok? Então isso faz sentido. Então a nossa opção correta é exatamente a letra D, ok? Opa, letra D, vamos lá marcar bem isso, né? Letra D, ok? E letra E está a dizer o uso de medicamentos durante a gestação causou alterações no zigoto, dividiu-se em 2, está errado. Se dividisse em 2 também seriam do mesmo sexo, ok? Então, desta feita chegamos ao final desta mega e braba correção do exame de Biologia 1, nesse caso de admissão à Universidade Eduardo Mondlane e do ano 2013. E se por acaso eu contribuí de alguma forma para a preparação para os exames de admissão, só peço uma coisa, que te inscrevas no canal, deixe ficar seu like e compartilhe. Estamos juntos, até a próxima.